Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né, tem um tempo que a gente não fala muito, né, sobre os assuntos de oficina de negócios. Então, hoje, né, venho trazer para vocês um questionamento, né, um assunto que é importante a gente saber, importante a gente falar, né, que é a diferença entre economizar, poupar e investir, né? Essas palavras, elas não significam, por mais que elas pareçam, né, elas são muito parecidas, a gente pensa que todas querem dizer a mesma coisa, mas elas não significam a mesma coisa. E é importante para a gente entender o significado, né, de cada uma dessas e qual é a diferença que existe entre elas, né? E eu trouxe para vocês uma explicaçãozinha, né, sobre isso. Por que é tão importante, né? Por que para a gente é tão importante entender o que significa essas coisas? Porque nós precisamos, né, de renda para que a gente possa viver, né? Então é importante que a gente entenda a diferença entre essas palavras que envolvem a educação financeira, muito importante. Então, economizar, né, nada mais é do que entender como funciona o seu ornamento para fazer um melhor uso dele, o seu orçamento, né? Ou seja, ter noção de qual a quantia do seu salário você tem disponível para cobrir as suas contas e quais são, de fato, os seus gastos. A partir daí, você pode reduzir despesas supérfluas e, consequentemente, evitar gastar dinheiro sem necessidade. É assim, você faz um apanhado. O que é isso? O que significa isso? Você anota, né? Você registra todas as coisas que você realmente precisa estar pagando, quais são as suas despesas, né? Reais. Você faz uma organização, né, das suas despesas. E aí você vai separar. Você vai observar quanto é que você está gastando com as despesas necessárias. E aí, quando você perceber isso, né, você vai poder diminuir, né, despesas supérfluas. O que são essas despesas supérfluas? São coisas que a gente pode deixar para lá. São coisas não são necessárias. Tudo que é supérfluo é porque não é necessário, é algo desnecessário. Então, consequentemente, evitar gastar dinheiro sem necessidade. Né? Quando a gente faz essa organização e saber com o que a gente realmente precisa gastar, né, e tentar evitar gastar com o que a gente não tem necessidade, então a gente começa a poupar, a gente começa a economizar, na verdade, economizar, né? Alguns exemplos de situações nas quais você economiza são quando você dá preferência por programas gratuitos, aqueles pagos no fim de semana, né? Tipo, quando fala programa, tá falando assim de saída, passeio, você vai fazer alguma coisa, né? Quando você consegue um programa que você não vai precisar gastar, né? Quando você tem a opção de escolher entre um programa que você vai gastar e um que você não vai precisar gastar, você escolhe aquele que você não precisa gastar. Fazer lista de compras para o supermercado e comprar só o que está nela. Trocar o plano pós-pago do telefone por um pré-pago. Renovar um móvel em vez de comprar um novo. Né? Tem muitas coisas aí que são coisas de adultos, mas né, crianças elas vão aprendendo assim aos poucos, né? No caso da criança, né, no caso da... Como é que uma criança economiza? É fazendo isso que eu falei, né? Não gastando com aquilo que não tem necessidade, com aquilo que não é necessário naquele momento. Pronto. Assim, né, e guardar, né? Assim a criança já está economizando, né? Dando continuidade aqui. E poupar, o que significa poupar? Né? Poupar, por sua vez, significa pensar no futuro, fazer reserva. Né? Não é à toa que você faz uma reserva financeira com parte do que ganha, visando mais lá na frente ter um extra para momentos de emergência ou necessidade. É por isso que o valor poupado, né, por mês varia de pessoa para pessoa. Algumas estabelecem uma média de 10% da própria renda, enquanto outras preferem 15% e por aí vai, né? Cada um estabelece a meta que consegue cumprir, né? No entanto, né, porém, para que isso seja possível, é fundamental que as suas despesas estejam sob controle. Para o seu salário, para que o seu salário não fique totalmente comprometido. Resumindo, saber economizar ajuda muito nesse processo. O que significa isso, gente? Quando o salário não fica totalmente comprometido, né? Quando você usa com despesa só uma parte do seu salário, fica uma outra livre,
você pode tirar uma parte dessa porcentagem que está livre. Você pode pegar essa parte livre do seu salário e dividir, né, entre o que você vai poupar, o que você vai guardar, né, para futuras despesas e o que você vai usar, né, porque ao longo do mês a gente vai tendo necessidades e vai precisando ter um dinheirozinho. Então, quando a gente faz o controle do que a gente gasta, das nossas despesas, a gente consegue melhor poupar. E o que são despesas? São dívidas, são pagamentos que a gente precisa fazer todo mês, né? São pagamentos fixos. E aí, depois de economizar e poupar, né? A gente tem agora investir, né? Por fim, investir é fazer o seu dinheiro trabalhar ao seu favor e render frutos, né, que aumentem não só o seu orçamento mensal, mas também o seu patrimônio. Com isso, é possível melhorar o padrão de vida e alcançar o tão desejado equilíbrio financeiro. O que é isso, gente? O que é esse negócio de fazer o seu dinheiro trabalhar por você? Pronto, é quando você faz um investimento. Tem pessoas que fazem investimentos fazem investimentos em ações, né? E tem pessoas que investem em negócios, né? Por exemplo, a gente vê, às vezes, naqueles filmes, aquelas crianças que começam a vender limonada na rua. Elas compram material, né? Compra limão, né? Compra o material que precisa para fazer limonada, né? E aí prepara aquela barraquinha, aquela tendazinha, e aí vão vender a limonada. Quando a pessoa vai fazer isso, quando a pessoa gasta para ter algo para produzir, né? Para abrir um negócio, né? Começar um negócio, a pessoa precisa ter o controle do que está gastando e quanto é para voltar para ela, né? Eu tenho uma amiga que de vez em quando ela vende sobremesa, né? E ela procura controlar muito bem o que ela gasta. O que acontece? Ela não vende a sobremesa dela num valor caro. Ela vende num valor até bom, barato, né? Só que ela faz uma conta tão bem organizada que no final das contas, quando ela consegue vender todas as sobremesas que ela fez, o dinheiro que ela tem é o dobro, às vezes até o triplo do que ela gastou com material para fazer as sobremesas. E ela não precisou vender caro para isso. Então, isso é investimento. Isso é um investimento, né? A pessoa acaba tendo um retorno, às vezes, bem maior do que o que ela gastou. O dinheiro acaba voltando muito mais do que o dinheiro que a pessoa gastou. Isso é investimento. Muitas vezes a poupança, né, a economia, ela serve para a gente poder poupar e a poupança ajuda, né, para que a gente possa investir. Então, então é isso, gente. Vocês vão ter uma leiturazinha explicando, né, nas páginas 25 e 26. E tem uma atividadezinha na página 27, que essa atividade, ela também vai fazer com que vocês vejam, né, essa questão da economia em outros aspectos do seu dia a dia, da sua vida, certo? Porque a gente também pratica a economia não é só com dinheiro, né? A gente exercita a capacidade de economizar em outros aspectos também na nossa vida. E na atividade, né, na página 27, você vai ter a oportunidade de fazer essa reflexão. Né? Você vai olhar para a sua vida, para o seu dia a dia e ver como é que está sendo essa questão da economia, né? E por aí vai, e etc, né? Por aí vai. Então, gente, é isso, né? Por hoje o assunto é esse. Espero que possa ter ficado claro para você, que você possa tirar um bom proveito. Não deixe de ler a explicação das páginas, né, 25 e 26. Né, e na sua atividade, tenha bastante atenção na hora de responder, né? Desejo para você uma ótima aprendizagem, um bom desempenho, né, e até o nosso próximo encontro. Tchau!